Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura básica no nosso devocional de hoje. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 44 a seguir. Diz assim a palavra: Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros e nem se vindima uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância de seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que eu vos mando? Presta atenção no verso 47. Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, ou sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Nós temos aqui na palavra de Jesus uma parábola, porque ele sempre usou alguma coisa da profissão, do dia a dia das pessoas, para ensinar lições profundas do reino espiritual. Ele nos diz aqui que quem ouve a palavra dele e pratica é semelhante ao homem que cavou profunda vala, alcançou a rocha e edificou a sua casa fundamentada na rocha. Vamos pensar um pouco nessa expressão. Olha bem, em que estamos firmados? Na palavra de Deus? Existem pessoas que chegam na gente e falam assim: olha, eu defendo a palavra. E você vai conversar com elas, você percebe que tudo que elas aprenderam e tudo que elas sabem não são realmente baseadas nas Escrituras. Elas não tiveram cuidado meticuloso para observar que certas ideias que são pregadas até no meio evangélico, elas se fundamentam ou não se fundamentam na palavra, realmente nas Escrituras sagradas. Existe alguma coisa que nós vivemos que elas são fundamentadas em interpretações pessoais de alguém, equivocadas, expressões fora do contexto, expressões que não concernem ao tempo em que querem aplicar esse texto na vida das pessoas. Olha, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, no seu tempo, na sua especificação, na sua real interpretação e entendimento. Já vi muitas palavras que pregam por aí, que na verdade elas precisavam ser um pouco mais bem analisadas para que realmente nós pudéssemos estabelecer a nossa fé e fundamentar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, é aquilo que Deus quis escrever. Algumas pessoas dizem assim: olha, mas cada pessoa interpreta como quer. Olha, se eu escrever uma carta para alguém, se eu escrever uma mensagem que seja uma mensagem de texto no celular e mandar para alguém, eu tenho o objetivo de alcançar com a mensagem que eu escrevi. Não é a pessoa entender do jeito que ela quer, é a pessoa tentar entender da forma que eu quis transmitir a mensagem. Por isso existem muitas confusões, porque existem pessoas que, na verdade, só aprenderam a juntar letras, ler palavras, mas não conseguem entender o teor daquilo que escrevem e nem daquilo que leem. Isso produz uma grande confusão na comunicação, principalmente hoje dentro de redes sociais, dentro da tecnologia. Já vi problemas seríssimos acontecerem porque alguém que escreveu não sabia escrever direito e alguém que leu não sabia interpretar aquilo que leu. E nós precisamos tomar muito cuidado até com a palavra de Deus, porque a Bíblia tem um objetivo de ser. Deus, quando estabeleceu a sua palavra, Deus, quando inspirou pessoas a escrever, a Bíblia foi escrita por cerca de 42 escritores em tempos diferentes, num espaço aproximado de 1.600 anos que esses escritores escreveram. E você pode perceber que os seus textos se encaixam primorosamente. É porque, na verdade, quem estabeleceu o que seria escrito foi Deus. E Deus não está preso ao tempo. 1.600 anos são nada para Deus.
dentro do fator tempo. E nós precisamos aprender realmente as escrituras, precisamos entender a palavra e precisamos saber de quem estamos aprendendo ainda. Porque existem pessoas que fazem isso para manipular pessoas. Tem gente que muda o sentido da palavra com propósitos dos mais diversos. Mas a Bíblia fala assim: o homem que escuta a minha palavra, o homem que ouve a minha palavra e as pratica, ele é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Pode vir vento, tempestade, pode vir o que vier, ele permanece firme, porque a sua casa está edificada sobre a rocha. O homem que edifica a sua casa sobre a areia é aquele que, apesar de escutar a palavra, não pratica. Tiago, ele nos dá um exemplo e uma palavra nesse sentido, dizendo assim: o homem que ouve, que não é praticante da palavra, ele é semelhante ao homem que se contempla no espelho. E quando ele sai da frente do espelho, ele já não tem mais a memória certa da sua aparência. Você já parou para pensar nisso? Isso é uma grande verdade. Você já se olhou no espelho hoje? Você se lembra perfeitamente de todos os traços do seu rosto, do que você é? Geralmente nós temos uma facilidade muito grande de lembrar o semblante das outras pessoas, de lembrar com detalhes o rosto de alguém que nós vimos. Mas nós temos uma certa dificuldade em guardar todos os traços do nosso rosto, da nossa fisionomia, porque nós precisamos voltar ao espelho para ver de novo. E Tiago, ele escreve que aquele que não é praticante da palavra, na verdade, essa informa a sua fé, essa informa a sua estrutura. Você sabe por que tem tantos lares desabados? Você já parou para pensar? Por que tem tanto divórcio, tanta família destruída? É porque, na verdade, as pessoas não estão se firmando na palavra de Deus. As pessoas não estão firmadas na verdade. E uma coisa interessante que nós devemos parar e pensar: a verdade de Deus é a verdade de Deus, não é a minha verdade, não é a tua verdade, é a verdade dele. Só que às vezes nós fazemos de tudo para entender a Bíblia de uma forma que nos seja conveniente. Às vezes nós fazemos de tudo para interpretar textos na nossa conveniência, que defenda os nossos erros, que apoie as nossas falhas, que apoie as nossas mazelas. Isso não é importante. A Bíblia Sagrada, ela vem para nos corrigir, ela vem para nos educar, ela vem para nos edificar. E às vezes a Bíblia vai falar coisas que nós não queríamos ouvir. Às vezes a palavra de Deus vai revelar coisas que vão vir de encontro a nossos desejos, anseios, aquilo que nós praticamos e fazemos. E se nós não tivermos humildade suficiente para baixar a cabeça e aceitar a verdade da palavra, nós somos casa edificada sobre a areia. Por isso que muitas famílias desabam. Por isso é que a crença de muitos crentes, elas desabam diante das dificuldades. Eu vejo muita gente desesperada nesse momento, angustiada, porque a mídia está conseguindo angustiar até cristãos. Existem cristãos que vão entrar, estão entrando, já entraram em depressão. Alguns estão desesperados, estão transtornados pelos fatos que estão acontecendo ao nosso redor. Mas se você tiver a tua vida firmada na palavra de Deus, você vai passar essa tempestade. Se realmente a tua vida estiver firmada em Cristo, no Cristo que a Bíblia revela, não o Cristo que as pessoas estão construindo para eles. Se a tua vida estiver edificada em Deus, o Deus de verdade, o Deus que fez o mundo e fez tudo o que há, o Deus que deixou para nós a Bíblia como fonte de conhecimento dele, você vai vencer tudo isso. Mas se você tem criado para você um Deus, ou se você tem preferido adotar um Deus que não é o Deus das Escrituras, talvez você até dá o mesmo nome do Deus verdadeiro para esse Deus, mas no teu coração ele não é o Deus de verdade. Ele não é o Deus de justiça, ele não é o Deus que se preocupa em que você aprenda a sua palavra. Ele é um Deus de amor, mas ele não vai perder nenhum dos seus outros atributos para agradar você e para me agradar. Deus não faz as coisas do jeito que eu quero que você quer, ele faz as coisas do jeito que ele quer. E é nós que precisamos encaixar nos planos de Deus. Olha bem, edifica a tua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Porque quando vier a tempestade e os problemas, você ficará de pé. Pare de mudar e pare de entrar atrás de pessoas que mudem a palavra para satisfazer os seus desejos, o teu ego, e que te faça sentir a vontade
mesmo você não tendo melhorado a sua vida. Pare de procurar isso, porque só os praticantes da palavra, da verdade, é que vencerão as tempestades da vida. Deus te abençoe nesse dia e que você seja um vencedor, mas tenha sua casa edificada sobre a rocha e nunca sobre a areia do engano ou da falsidade. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.